para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nós já oramos e aguardamos que o Espírito Santo graciosamente nos dê a sua palavra, nos ilumine e aplique ao nosso coração, transformando o nosso ser. Nosso tema de hoje é Cristo, o mistério de Deus revelado. Satanás é muito astuto e ele trabalha com a finalidade de desviar os fiéis da presença de Jesus Cristo. Sempre foi assim e hoje não é diferente. Satanás se utiliza de meios para enganar e muitas vezes ele não joga a verdade com respeito ou com clareza. Foi assim no Jardim do Éden. Ele disse para Eva uma palavra que deixava transparecer algum conhecimento, alguma sabedoria e lançou dúvidas no coração de Eva. Foi assim no decorrer da história e é assim hoje. E muitas pessoas têm sido levadas também por este engano, quando não só são levadas a terem práticas diante de outras pessoas, como pessoas do passado que viveram no tempo de Jesus, ou mesmo alguns outros profetas, e que são introduzidos como pessoas habilidosas para fazer intercessão por nós, como também nós temos hoje muitas igrejas que atribuem algumas práticas ou a ausência delas, para que você possa obter, pelo seu esforço, sua capacidade, a uma intimidade real com o Senhor, e isso é demonstrado muitas vezes através de relações sobrenaturais no culto, em que as pessoas perdem o sentido, começam a rodopiar, ou pulam, ou caem, ou correm, e começam a dar gargalhadas, ou falar em línguas que ninguém entende, nada edificam, e trazem isso como um misticismo de que isso é o poder de Deus, e que isso é adquirido pelo esforço humano, talvez em deixar de fazer coisas com um rigor ascético. Essas coisas, esse misticismo que hoje está dentro da igreja evangélica, é também uma artimanha de Satanás, levantando falsos profetas para nos desviar do centro que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está preparando a igreja de Colossenses devido à questão de um problema gravíssimo que eles enfrentavam naquele período, em que falsos mestres, assim como antes, no dia e depois e hoje, estão dentro das igrejas. Essas pessoas estavam trazendo para a igreja uma nova compreensão a respeito da salvação e vida com Deus. O objetivo central por trás estava Satanás, como sempre, e era diminuir Cristo, ou deixá-lo incapaz, insuficiente. Quando atribuíam, por exemplo, práticas cerimoniais, da lei cerimonial do judaísmo, como circuncisão, obediência a dias, ou coisas semelhantes para se obter a presença de Deus, ou até mesmo como alguns outros que relacionavam a intimidade com Deus em visões, sonhos, em relações experimentais, e muitas delas obtidas num relacionamento do líder de uma certa seita ou de algum grupo que se achava e se denominava maior e melhor e mais íntimo de Deus, em que Deus então depositava nele ou neles o seu mistério, enquanto que o restante da igreja não podia tê-lo.
E Paulo trabalha isso porque, junto com esse cerimonialismo religioso e esse paganismo, estava também o culto a anjos. E é bom lembrar que todas as seitas que surgiram no decorrer da história, todas elas têm como base revelações de anjos, em que o seu líder tem uma experiência com um anjo, e um anjo lhe relata coisas, ele escreve coisas. E essas pessoas começaram a serem levadas, conduzidas para cultuar a anjos, e a deixar de fazer coisas, como se deixar de fazer coisas com rigor ascético os fizesse mais crentes. E o apóstolo diz que tais coisas não têm poder nenhum sobre a sensualidade, porque o coração não pode ser mudado com um rigor ascético, o coração não pode ser mudado com uma idolatria de culto a anjos, o coração não pode ser mudado com a circuncisão ou com leis cerimoniais, outras leis cerimoniais. O apóstolo Paulo apresenta à igreja de Colossos e também dos Laodicenses a real razão, o motivo central da vida da igreja. E eu quero hoje aqui dizer que o desejo do meu coração é que você esteja profundamente, seja profundamente transformado pelo poder de Deus, e que você entenda realmente quem é que deve ser exaltado e glorificado, e como o único Senhor da história. Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro da história, Cristo é o centro da nossa adoração. E diante disso eu quero lhe convidar a voltar os seus olhos ao texto, e vamos trazer e apontar aqui algumas afirmações e lições que o apóstolo Paulo deixa aos Colossenses e Laodicenses, e que hoje o Espírito Santo também aplica ao nosso coração, referente ao centro e o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele aponta para a necessidade de que os crentes tenham uma convicção inteligente sobre Cristo. O que eu quero dizer com isso? Uma convicção inteligente. Eu quero dizer para você que não basta simplesmente ouvir alguém falar e simplesmente acreditar. O apóstolo Paulo nos chama a uma vida diferente de pesquisa, de pergunta, de questionamentos, de pensamento, de mudança, de transformação. Ele começa o texto dizendo: gostaria que soubesseis, eu gostaria que vocês entendessem que há no meu coração um anseio tão grande por vocês, que eu tenho agonizado diante de Deus, eu tenho buscado o Senhor com todo o meu coração, eu tenho me voltado para o Senhor de todo o meu coração. E ele vai dizer aqui: quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por tantos quantos ainda não viram minha face. Quão grande luta. E a ideia aqui não é uma luta simplesmente no contexto de reservar um tempo determinado diariamente de intercessão pela igreja. Não quer dizer aqui um esforço físico em dirigir-se a determinado local de forma disciplinar para a intercessão, mas quer dizer que há algo interior, algo no seu coração que gerava, de certa forma, uma agonia. Tal era a intensidade que o apóstolo Paulo estava envolvido com o Senhor para que os laodicenses recebessem a bênção do Senhor. E que bênção é essa? Ele vai escrever aqui no versículo 2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento a respeito de Cristo. É interessante observar algumas coisas importantes, porque ele buscava o Senhor, embora seja saudável, embora seja algo que devamos fazer, ele não buscava por curas físicas. O seu maior tempo de oração, a sua maior intensidade da presença de Deus não era por bênçãos físicas, materiais, financeiras, mas eram coisas espirituais. Era relacionado à convicção que o povo tinha que ter de Jesus, a convicção que o povo tinha que ter de Deus. Mas acontece que essa convicção é uma convicção que produz conforto no coração. Ele diz: para que o coração deles seja confortado.
confortado e ainda mais vinculado em amor. Há uma união de corações num só coração. Há algo dentro do coração e da mente sendo trabalhada de tal maneira que haja um comportamento confortável. E nós vamos entender qual a razão disso. A razão é que está recebendo instruções para que você se distancie de Cristo e só de Cristo, incluindo em Cristo e com Cristo atos cerimoniais da lei judaica. E também ainda ações e reações místicas, pagãs, que têm o nome de espirituais, e ainda outras coisas num rigor ascético de santidade externa, simplesmente. Então ele está dizendo aqui que você tem que estar confortável na sua convicção. E ele vai dizer aqui algo muito importante, que é riqueza da forte convicção. Qual a razão do apóstolo Paulo tratar não apenas de convicção, mas da riqueza da forte convicção? É muito comum nós termos convicções na vida. E muitas vezes temos falsas convicções, porque nós recebemos falsas instruções. Muitas vezes nós falamos determinada coisa não porque conhecemos aquilo, é porque todo mundo está falando. E se fôssemos perguntados, nós não saberíamos responder. É muito comum você, nos dias atuais do mundo político polarizado, é muito comum você chegar perto de alguém ou ver alguém chegando perto do outro e aquela pessoa diz: não gosto do fulano porque ele e fala o nome fascista. E aí a pessoa pergunta: o que é isso? E ele não sabe explicar, porque ele não tem convicção do que ele desenvolveu, mas ele tem uma convicção de alguém falou para ele: fulano de tal é isso. Então ele passa a acreditar sem ter uma convicção real da coisa. Ele não sabe explicar o que é. O que Paulo está tratando aqui é que há uma riqueza dentro desta convicção, e que esta riqueza é uma convicção em que você desenvolve não simplesmente porque alguém disse para você, alguém falou para você, mas a partir do momento que alguém falou para você, você começa a pesquisar, você começa a pensar, você começa agora a fazer questionamentos, você começa agora a querer entender a situação para saber se aquilo que falaram para você é ou não, ou deve ser mantido como convicção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, que é o texto logo seguido ao que foi lido aqui pelo diácono Natan, ele diz no capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está dizendo aqui é que você não pode ter uma conduta diante da sociedade como igreja, porque o pastor disse, porque o presbítero disse, porque alguém disse, o líder disse. É necessário que você tenha uma conduta no mundo, diante das pessoas, porque você tem convicção racional e inteligente. Você pensa, você chega a argumento, você pode dar razão da fé que você tem em Jesus. Não é simplesmente assim: eu creio em Jesus. E por que você crê em Jesus? Eu creio em Jesus porque todo mundo crê, ou porque me mandaram crer. Não, eu creio em Jesus por isto, por isto e por isto. Esta é a questão. O apóstolo Paulo está dizendo que a mente tem que ser transformada. Você tem que crer porque você pensa. Em Atos capítulo 11 você encontra uma igreja diferenciada, a igreja de Bereia. E quando as pessoas começavam a pregar a palavra ali, essa igreja era uma igreja cujos crentes se voltavam para as Escrituras para ver se o que estava sendo pregado batia com o que estava sendo ali, tinha sido ali registrado como palavra de Deus. Isso é ter uma convicção inteligente.
Isso é capaz de chegar ao ponto de, no momento em que aquele que falou para mim sobre algo, e que nasceu em mim essa convicção sobre Jesus, ainda que essa pessoa se desvie, ainda que essa pessoa fuja de Jesus, negue a Jesus, eu não preciso negar, porque a minha convicção não está na convicção dele, a minha convicção está numa convicção em que, pelo Espírito Santo, analisando, pensando, questionando, eu chego a uma conclusão. É isso que ele está dizendo, riqueza da convicção. Que você tem uma convicção porque você pensa. Presbiteriano é chamado para pensar, presbiteriano é chamado para questionar. Não só presbiteriano, todo crente tem que pensar, todo crente tem que questionar. Certa feita, alguém chegou para outra pessoa e disse: tenho algumas dúvidas, mas aí alguém chegou para mim e disse que eu não posso ficar questionando muito, porque eu não sou habilitado para ser uma presbiteriana, porque estou questionando muito. Eu disse: não, pelo contrário, não só presbiteriano, todo crente tem que questionar, todo crente tem que perguntar, todo crente tem que ir atrás do ensinamento das Escrituras Sagradas. Isso é ter uma convicção inteligente. Eu não creio porque o pastor disse, eu não creio porque meu pai era religioso, eu não creio porque estou no meio de todo mundo, eu creio porque tenho certeza, eu entendo aquilo que me foi revelado. O apóstolo Paulo então nos chama atenção para isso. Em primeiro lugar, é que você tem uma convicção inteligente sobre Jesus Cristo. Se alguém lhe perguntar, saiba responder. Por isso, leia e medite as Escrituras Sagradas constantemente. Assim como você precisa tomar o seu café da manhã, almoçar, tomar o seu café da tarde, lanchar ou jantar, seja o que você faz, nós precisamos também nos alimentar da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada: ah, pastor, mas é difícil. Sim, não tem nada fácil. Vai pesquisar, vai meditar, vai orar ao Senhor. Questione, respeitosamente, mas questione as coisas. Peça a Deus, ore ao Senhor por iluminação. Ouça e enriqueça a sua convicção. Que você seja realmente alguém que saiba dar razão da sua fé se questionado. Então tenha uma convicção inteligente. A segunda lição que tiramos desse texto é que Jesus Cristo aqui nos é apresentado como o mistério de Deus revelado. Ao falar sobre a necessidade da convicção, da riqueza da convicção do entendimento, ele fala: para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E é neste ponto que a gente precisa entender, primeiro, o que é um mistério. Mistério é algo escondido, secreto. E no caso de muitos hoje na igreja, têm entendido que esses mistérios são dados a um grupo seleto, que é mais santo do que os outros, que ora mais do que os outros, que se reserva mais do que os outros, que não usa isso, não usa aquilo, não usa aquilo outro, e por isso obtém esse conhecimento do mistério. É muito comum você chegar em igrejas e alguém falar assim: ah, hoje o culto foi poderoso, hoje o Senhor falou em mistérios na igreja. E isso acaba sendo atrativo ao coração do homem pecador, mas isso nada mais é do que diminuir Jesus Cristo. Ele não está dizendo aqui que visões, iluminação, sonhos, isso traz e revela o mistério de Cristo, de Deus. Ele está dizendo que Cristo, presta atenção, Jesus Cristo é a revelação plena do mistério de Deus. Eu vou reler todo o versículo 2, por favor me acompanhe, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Não precisa buscar outra coisa. Se buscar outra coisa, você está fora.
Quando você coloca outra coisa junto com Cristo, você está fora. É só Jesus Cristo. Apesar de que a igreja tenha achado Cristo pequeno demais, pouco demais, para ser a revelação do mistério de Deus. Porque o homem está acostumado e quer ver coisas sobrenaturais acontecendo. É por isso que os judeus rejeitaram a Jesus, porque eles não aceitaram que o Filho de Deus nascesse de uma família simples, humilde, no meio simples e humilde. Eles não aceitaram que Jesus fosse um homem comum, um homem que não tinha nada que chamasse atenção. Ele não tinha 1,90 m, 2 metros de altura, ele não tinha cabelos longos, ombros largos, musculoso, muito belo. Ele era uma pessoa normal. Por isso o profeta Isaías diz que não havia aparência nele, no sentido de que ele não se diferenciava dos demais. Então Cristo passou a ser pouco demais para eles, assim como Jesus tem sido hoje pouco demais para a igreja. A igreja tem buscado mistérios onde não há mistérios de Deus, porque Jesus é a revelação do mistério de Deus. Jesus é a plenitude. O problema é que nós não conhecemos a Jesus, e se não conhecemos a Jesus, nós não conhecemos o mistério de Deus. Nele, diz o texto, estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vejam bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Vamos voltar no primeiro ponto, no entendimento deles. Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento deles, para que eles não contemplem quem é Jesus, a imagem perfeita de Deus. Não só isso, mas no versículo 6 ele diz que Deus resplandeceu a luz, revelando a sua glória na face de Cristo. Se você precisa e quer ver a glória de Deus, você precisa conhecer Jesus. Não precisa de mais nada. Você não precisa de fogo caindo do céu. Você não precisa de tempestades abalando tudo. Você precisa conhecer a Jesus. É isso que ele está dizendo. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, o apóstolo diz que Deus, aprove a Deus, que em Cristo residisse, apontava, convergisse todas as coisas. Não só aqui à frente ele fala que Jesus tem em si toda a plenitude da divindade, mas ele está dizendo que Jesus é o ponto central da história da humanidade. Jesus é o ponto central da redenção. Jesus é a manifestação total da glória de Deus. E ele vai dizer então no versículo 3 a seguinte expressão: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Mas acontece que esse tesouro da sabedoria e do conhecimento continuam ocultos da vida da maioria da igreja, porque nós queremos buscar sabedoria e conhecimento em coisas que não são de Jesus Cristo. Jesus é a única, plena, majestosa revelação de Deus. Nós precisamos nos deleitar em Jesus, nós precisamos nos encontrar em Jesus, nós precisamos nos alegrar no Senhor Jesus, nós precisamos perscrutar o ministério do Senhor Jesus, precisamos voltar para as Escrituras. Lá no Antigo Testamento tem tipos apontando para Jesus o tempo todo, e quando chegamos no Novo Testamento, nós temos o ministério de Jesus, o seu nascimento, e o seu nascimento já começa com algo extraordinário, como cumprimento das Escrituras Sagradas, porque uma moça virgem concebe pelo poder do Espírito Santo. Não só converge nele ali naquele momento o cumprimento da palavra, mas o nascimento dele é uma ordem de um imperador que não tem nada a ver com Deus no sentido de temor, e que diz para José e para todos da Galileia: cada um tem que voltar para sua casa, para sua terra, para sua cidade natal, para que possa recensear-se. E aí José pega Maria, estando em Nazaré, em Galileia, e vai para a Judéia, mais precisamente
precisamente em Belém, é justamente o lugar que Jesus tinha que nascer. Então, enquanto José está como que os olhos fechados para entender a profecia, Deus levanta o imperador e dá uma ordem, ele determina, e ali se cumpre a palavra do Senhor. Aos Gálatas, Paulo diz no capítulo 4, versículo 4, 5, que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho. Jesus Cristo é a essência da igreja, é o fundamento da igreja. Nós precisamos amar a Jesus acima de tudo e qualquer coisa. E ele diz que aquele que ama pai, mãe, irmão, irmã, ou amigos, ou a si mesmo, mais do que a Jesus, não é digno dele. Nós precisamos conhecer mais o Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer mais a ordenança do Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer mais o ministério do Senhor Jesus, a maneira como ele se relacionava com o Pai, a maneira como ele se relacionava com os religiosos falsos, a maneira como ele se relacionava com religiosos realmente piedosos e aqueles que não ainda haviam sido convertidos, a maneira como ele lidava com pecadores que queriam redenção, a maneira como ele lidava com os próprios apóstolos, a maneira fiel diante de Deus. E olhe para Jesus. Jesus amava estar com o Pai. Jesus passava, não era uma sexta-feira, 1h30 em oração com os irmãos, não. Ele passava a noite inteira falando com o Pai, longos períodos falando com o Pai. Ele chamou os discípulos para orarem com ele, ele ensinou os discípulos a orar, e a oração de Jesus não tem a ver com coisas pessoais, materiais, mas ele vai dizer, primeiro é a glória do Pai. Ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois ele diz assim: o pão nosso de cada dia, o suficiente para esta vida, nos dê aqui. A nossa oração tem sido: enche o meu celeiro. A oração tem sido: eu preciso de um carro novo. A nossa oração tem sido: Senhor, eu quero minha conta bancária recheada. Senhor, eu quero saúde. Senhor, eu quero sucesso. E talvez ele diz assim: um pouquinho da glória do Senhor. Deve ser como Jesus. E Jesus então revela isso, esse mistério. E qual é esse mistério? Esse mistério é justamente a maneira maravilhosa como o Senhor tocou o seu coração, o meu coração, e nos declarou justos. Este é o mistério, como Deus fez para salvar os eleitos dele sem ser injusto. A justiça é aplicar à pessoa aquilo que ela merece. E eu pergunto, segundo a lei de Deus, quem aqui merece ser salvo? Ninguém merece ser salvo. E eu pergunto, segundo a lei de Deus, o que você e eu merecemos? A condenação eterna. E se Deus não me condena, então Deus é injusto? Porque se justiça é dar aquilo que eu mereço, e Deus não me deu o que eu mereço, Deus seria injusto? Agora, o que Deus fez para não ser injusto? Ele não inocenta o culpado. Mas como que ele fez? Aí está o mistério. O mistério é esse: Jesus Cristo. Ele se encarnou, ele veio ao mundo, ele sofreu, ele morreu, ele recebeu a ira de Deus, que seria de todo aquele que nele crê. Significa que a partir do momento que eu creio em Jesus, a minha culpa é lançada para ele, e na cruz do Calvário ele pagou por mim. Assim sendo, Deus me declarou justo, mas cobrou a minha dívida nele mesmo. Mas eu preciso deixar claro que crer não é acreditar. Eu preciso esclarecer que crer não é saber que Jesus é. Crer requer uma atitude de uma nova natureza, um novo nascimento, uma nova vida na presença de Deus. Crer significa olhar para lá, ver-me aqui e submeter-me àquele que eu chamo de Senhor. Isto é crer.
Quer conhecer o mistério de Deus? Eu creio que nós queremos. Eu quero que você hoje queira conhecer o mistério de Deus. Então conheça a Jesus Cristo. Conheça a Jesus Cristo através da sua palavra. Conheça Jesus Cristo através do estudo e meditação das Escrituras Sagradas. Tenha experiência com Deus em nome do Senhor Jesus. Quer conhecer a glória de Deus? Que você também possa então estudar Jesus Cristo e conhecer a Jesus Cristo. Jesus é a revelação do mistério de Deus. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, até usamos hoje de manhã aqui. Muitas pessoas estão pensando que Deus não vai revelar coisas novas. Não, Ele já revelou. Talvez você e eu que estejamos com os olhos fechados para ver a glória de Deus e o mistério de Deus. Então estudemos a palavra do Senhor. A terceira lição desse texto é que, primeiro, Paulo diz, é preciso que você tenha uma convicção inteligente de Jesus Cristo. Segundo, que Ele é a plenitude do mistério de Deus revelado. E em terceiro lugar, o conhecimento genuíno de Jesus é o antídoto para não sermos enganados pelos falsos mestres. Olha só o que ele diz no versículo 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, para que não sejam enganados. Qualquer ensinamento que exclui a exclusividade de Jesus deve ser imediatamente combatido. Jesus é exclusivo. E eu vou afirmar para vocês aqui, Jesus é exclusivo a ponto de você pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais moral do mundo. Você pode pegar todos os seus bens e distribuir com os pobres. Você pode ter uma vida em que você decide, olhando pela lei, aproximar-se da lei o máximo possível. Mas se você não crer e confessar a Jesus como seu único e só Senhor e Salvador, você não será salvo. É necessário que você entenda que Jesus é o único que pode dar salvação. Não há outro meio. Não são as suas obras, não é a sua obediência, não é a sua intimidade com Deus, não é seu relacionamento com a Bíblia, mas é o Senhor Jesus Cristo, o único que pode nos reconciliar com Deus e nos dar vida eterna. Sem Jesus, ou acrescentando algo a Jesus, nós estamos perdidos. Então, por isso é necessário que você entenda que qualquer ensinamento que atribua às suas ações, à sua inteligência, à sua capacidade, à sua obediência, alguma coisa para a salvação, esse ensinamento diminui Jesus. E se diminuir Jesus, deve ser excluído, combatido, porque o conhecimento de Jesus Cristo, genuíno, nos habilita a identificar isto. Quando Jesus é puro em nosso coração, qualquer mistura surgida ativa o sensor espiritual e nos coloca em alerta. É muito comum acontecer quando alguma música está sendo cantada ou alguma palavra está sendo falada e de repente alguma coisa escapa, foge daquilo que é Cristo e só Cristo. Automaticamente o Espírito Santo já acende a lâmpada amarela na sua cabeça e você já fica em alerta. Porque quando Jesus está no seu coração e você entende o mistério de Deus para a sua vida em Jesus, você fica vacinado contra qualquer outro evangelho pregado, proclamado. O melhor meio de descobrir o falso é conhecendo o verdadeiro. Então invista tempo, invista todo o seu esforço em conhecer o Senhor Jesus. Coloque no seu coração um local em que o seu coração seja o trono para que Jesus se assente. Não apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de fato e de experiência. O apóstolo Paulo, no mesmo versículo citado de Romanos 12, 2, ele diz:
Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é só uma questão de saber da vontade de Deus, não é só uma questão de saber da glória de Deus, é experimentar, é estar inserido neste propósito maior com o Senhor. E se você está nesse propósito maior com o Senhor, você identificará aquilo que é falso, aquilo que não é do Senhor. Por isso eu concluo a minha palavra dessa noite, dizendo, em primeiro lugar, seja inteligente. Tenha suas convicções fundamentadas numa pesquisa bíblica, em que você pensou, em que você orou, em que você meditou, e agora veio ao seu coração, e não apenas porque alguém disse para você. Por isso, esforce-se. Busque a riqueza da forte convicção, e que essa convicção sobre Jesus seja tão real, tão verdadeira, tão experimental e tão consciente, que ainda que todos os outros se afastassem de Jesus, você permaneceria na sua convicção. Queira Cristo, e somente Cristo. Não fique buscando outras coisas. Não há na Bíblia Sagrada nenhuma ordem de Deus para que você fique buscando coisas, experiências. As experiências são dadas por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo do Senhor a quem e quantos Ele quer. Você não precisa ficar ansioso para ter ou não, mas sim, seja ansioso por Cristo, ame a Cristo e tudo da sua vida seja Cristo. Certa feita ouvi contar uma ilustração de que um homem foi para uma tribo, e essa tribo não podia falar sobre Jesus Cristo, e lá ele viveu um período, mas ele acabou morrendo, devido à questão de enfermidades e tudo mais, e ele não pregou a respeito de Jesus claramente, porque senão ele morreria na época. E passou um tempo, e o tempo mudou, e a tribo então ficou mais aberta, e chegou um novo casal para aquela tribo, e ali naquele lugar eles começaram a falar, e quando ficou aberto para falar sobre Jesus, e eles então falaram sobre o Senhor Jesus, alguém se levantou e disse: opa, esse Jesus já viveu com a gente aqui um tempo, ele morreu há tanto tempo, porque a vida desse missionário era tão parecida com Jesus, que quando ele falou sobre o caráter de Jesus, sobre a vida de Jesus, aquele moço disse e confundiu com o outro missionário, pensando que ele fosse Jesus. Jesus seja pleno, tão pleno no seu coração, de tal maneira que as pessoas viram Jesus andando quando você está andando, Jesus falando quando você está falando, Jesus fazendo quando você está fazendo, não fazendo quando você não está fazendo, que eles viram Jesus na sua vida e que você se encante com o mistério de Deus que é Cristo Jesus. Deleite-se no Senhor. Deleite-se no Senhor, enche o seu coração plenamente com Jesus e seja habilitado e corajoso no Senhor respeitosamente para combater os falsos ensinamentos. Não há lugar para misticismo na igreja de Cristo, não há lugar para que a experiência tome o centro, não há lugar para que o meu esforço me faça melhor. O único lugar na igreja de Cristo é o próprio Cristo, Ele é o fundamento. Então combata os falsos mestres, combata o falso evangelho, vivendo o verdadeiro evangelho. Aproxime-se do Senhor, conheça o Senhor, entregue o seu coração plenamente ao Senhor, deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor, olhe para Jesus. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor, não está dizendo em outras coisas, não está dizendo nem no culto cantado, nem no culto pregado, não está dizendo nem no ajuntamento, ele está dizendo que a nossa alegria tem que estar no Senhor. Fundamente no Senhor, aprenda a ter um relacionamento dócil, maravilhoso, íntimo de Deus em Cristo Jesus. Lembre-se que Ele veio, que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele sofreu, que Ele morreu,
que Ele ressuscitou, que Ele foi assunto ao céu, lembre-se que Ele ainda está como homem ali diante do Pai, intercedendo por você e por mim e por tantos quantos ainda se chegarão a Ele. Aprenda que Jesus tem que ser a sua vida. Aprenda que Jesus é o mistério de Deus. Conheça Deus, conhecendo a Jesus. Ele disse, se eu não estou equivocado agora para Filipe, mostra-nos o Pai. E ele respondeu, há quanto tempo estou com vocês e você ainda não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Por isso, meu amado irmão, busque o Senhor, deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Jesus é o centro. Que Ele seja a razão da sua vida. Que Ele seja agora a razão da sua decisão. Eu não sei como você está vivendo. Talvez você está aqui hoje, Deus lhe trouxe aqui e nos trouxe aqui, você e a mim. E talvez você, como crente, está vivendo uma vida bem rasa, sem intimidade com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses e Laodicenses, e hoje aqui o Espírito Santo chama você e a mim a uma reflexão de vida. Como está o meu relacionamento com o Senhor Jesus? O que eu vejo em Jesus? O que eu entendo de Jesus? E hoje você é chamado para uma renovação de vida. Sentir prazer no mistério de Deus, que é Cristo Jesus. A maneira maravilhosa, saborosa, plena, que Deus fez para que você pudesse ser salvo. Deleite-se nisso. Talvez você está aqui agora, mas você ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo. Talvez você está precisando tomar uma decisão radical na sua vida, para que você ame a palavra de Deus. Eu quero que hoje seja para você o dia aceitável. Eu quero que você hoje tome a sua decisão por Jesus Cristo e coloque Jesus como centro da sua vida, para que você se entregue plenamente a Ele, não apenas acreditando que Ele exista, não apenas sabendo que Ele existe, mas sim que Ele molde o seu coração, transforme a sua vida, transforme o seu caráter e seja o Senhor da sua vida. Conheça o mistério de Deus, Ele está para você. Em Jesus, todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria estão ocultos. A partir do momento que eu conheço a Jesus, eu conheço então tanto a questão do conhecimento de Deus, como da sabedoria de Deus. E Deus nos revelou em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1 diz, no versículo 1, que no tempo passado, no Antigo Testamento, antes de Jesus, Deus falava aos pais pelos profetas de muitas maneiras, sonhos, visões, profecias, mas nos últimos dias, através de Cristo, depois de Cristo, nos falou pelo Filho, que é a imagem exata do ser de Deus. Quer aprender sobre Deus? Jesus é a sua revelação. Em nome de Jesus, não saia daqui hoje sem ser transformado pelo Senhor. Peça a Ele para que opere isso no seu coração. Coloquemos-nos em pé.